Salve, gente, tudo bem com vocês? Um abraço a quem nos acompanha, sejam muito bem-vindos de volta. Esse é o Torres Entrevista, aqui no meu canal no YouTube. Vocês já sabem, a gente se encontra todos os dias no Instagram falando sobre futebol, mas aqui o papo é além do futebol. Falamos de futebol também. Na semana passada, quem esteve comigo aqui foi o vice-presidente do Esporte Clube Pelotas, Vinícius Conrad, falando um pouquinho do presente e do futuro do Lobo. Antes recebemos o presidente da casa, o vereador Carlos Júnior, vereador da Casa Legislativa, e hoje eu recebo mais um vereador, recebo o vereador do Partido Verde, meu amigo Cauê Forossolto, que está aqui conosco para bater um papo sobre tudo, falar sobre a sua atuação parlamentar, falar sobre a fiscalização, sobre política, sobre o que está acontecendo no mundo atual. Vocês sabem que o papo aqui é leve, sem amarras, destravado e, acima de tudo, e o mais importante, vem aqui quem tem o que falar. Por isso, vereador Cauê, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eduardo Torres, é um prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado, viu, a última entrevista com o Vinícius, achei muito legal. E a gente está aqui, de cara limpa, para poder falar sobre tudo sem restrições. Vamos que vamos, é um prazer estar aqui trabalhando, né, contigo hoje nesse podcast. Eu que agradeço a presença, lembrando que nós estamos aqui nos estúdios N4, aqui na Pedro Álvares Cabral, número 98, entre Gonçalves Salles e o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Em cima das tortas de Marta, se tu quer fazer teu podcast, procura o Zé, que vale bastante a pena. Também a gente fala para Correia Veículos, ali na esquina da Ferreira Viana com o Juscelino Kubitschek de Oliveira, e no Cidadela Buffet, na 15 de novembro, 662. Cauê, vamos começar, sem ordem cronológica dos assuntos. Começando diretamente pela questão da tua atuação parlamentar, eu, além de ser teu amigo, te acompanho, como acompanho todos os outros 20 parlamentares, e vejo que desde que tu entrou na Câmara, no meio ainda da legislatura passada, tu foca muito na questão da fiscalização. E a minha pergunta, ela é clara, direta e reta. O teu maior foco sempre foi na área da saúde, principalmente. Claro que tu tens outras áreas, mas no pronto-socorro, talvez, acredito, vou dizer talvez, mas achando que tu és o parlamentar que mais fiscaliza o pronto-socorro. Mudou alguma coisa na realidade do pronto-socorro ou ainda a gente vê o mesmo quadro que via até dezembro? Eduardo, na verdade, assim, com muita tranquilidade de falar, a questão do pronto-socorro piorou muito. Muito pelo sentido de que o governo do Marrone assume com 74 mil pessoas na fila do SUS e hoje nós temos mais de 100, né? Piorou no sentido de atendimento, piorou no sentido de efetividade, piorou nos números. Não sei se eu tenho que falar para essa ou para essa, mas a resposta é piorou. E não é uma piora ideológica, não é uma piora sentimental, é uma piora constatado, né, em fatos. E eu tenho visto, depois dessa atuação nossa de 1 ano e 3 meses antes da eleição, hoje 2 anos e 7 meses, né, que teve uma suba de vereadores começando a fiscalizar o pronto-socorro. E isso me orgulhou muito, porque todos eles estão replicando o que eu tô te falando hoje. Então não é o vereador Cauê que tá falando que piorou. É o vereador Cauê, é o vereador Daniel Fonseca, é o vereador Cezinha, é o vereador Michel Promove, é o vereador Marcelo Bagé, é o vereador Júnior Fox. Esses que eu tô mencionando são os que passaram a acompanhar mais o pronto-socorro e que estão constatando o mesmo que eu tô falando aqui pra ti hoje. Por que piorou? Na verdade, eu compreendo que seja a gestão, né? É uma gestão falha, acredito, desde o início dessa legislatura, desde o início desse governo. Acho que muito de não dar o braço a torcer, primeiro por ser a secretária ser a presidente, ex-presidente do partido, dos trabalhadores, talvez por ser doadora de campanha do prefeito, ou talvez por uma falha mesmo do gestor, que é o prefeito, né? Saber que não tá bom, saber que tá piorando e não toma atitude. Então, acho que é a falta de gestão mesmo no geral. A saúde, sem nenhuma dúvida, ela é um problema
histórico de Pelotas, né? Tu acabou de falar uma coisa que até eu não tinha conhecimento, eu sabia dos 74 mil, mas eu não sabia que em tão poucos meses já passaram 100 mil pessoas na fila do SUS. Existe, Cauê, a teu critério, dos teus colegas vereadores, principalmente que tu comentou que estão replicando essas ações de fiscalização no posto de saúde, algo que pudesse ser feito a curto e médio prazo para tentar pelo menos atenuar esses problemas? Não tenha dúvida. Se eu fosse prefeito hoje, a primeira coisa que eu teria feito é ter pago as emendas da saúde. Ao contrário do que eu faria, foi o que o Fernando Marrone fez. Ele ingressa com uma ação judicial para suspender uma lei que dá prazo para o pagamento das emendas impositivas. E olha o mais engraçado. O governo tem, desses 15% de aplicação, né? Nós, desses 15% do orçamento que a prefeitura tem que alocar à saúde, dos 15%, nós estamos ajudando com 1%. Porque cada vereador tem que colocar obrigatoriamente 50% na saúde. Portanto, a lei que nós aprovamos na legislatura passada é que as emendas impositivas da saúde deveriam ser pagas até julho. O governo Fernando Marrone decidiu aplicar a verba em outras coisas e ingressar com uma ação para não pagar as emendas da saúde. São 22 milhões. Esses 22 milhões eu garanto. Esses 22 milhões com certeza zeraria várias das, pelo menos, de algumas cirurgias específicas que estão com um número gigantesco de pessoas. O problema maior hoje é falta de verba por custeio ou pelas especialidades? Ali? Na verdade são as duas, né? Mas o que acontece? Hoje, essas 100 mil pessoas ultrapassam... que estão passando a fila do SUS de cirurgia e exames, né? Das especialidades, não tenha dúvida, né? A gente tinha feito um levantamento que com 12 milhões de reais zeraria a fila das especialidades, né? Nós temos aí uma base de 2.000 a 3.000 pessoas na área oncológica. Hoje, a prefeitura não tem um oncologista, um médico oncologista, né, para ter uma ideia, na semana passada, só o meu mandato foram mais de 32 liminares, né, de 32 pessoas que ganharam uma liminar para ter os seus leitos por direito, por lei, dentro do pronto-socorro, e 60% delas, mais que a metade, a prefeitura não cumpriu. Não é fácil. Tu te caracterizou na tua atuação parlamentar por ser um opositor ferrenho do governo da ex-prefeita Paula e agora tem feito a crítica no mesmo tom ao prefeito Marrone. O que eu sempre digo, que o parlamentar que tem o direito de sentar na cadeira, ele tem o direito de ser um parlamentar de situação, de oposição a ser independente. Tu, desde o primeiro momento, te demonstrasse um parlamentar independente, fazendo as críticas e elogios que tu achava pertinente fazer. Hoje, qual é a diferença do governo da Paula para o governo do Marrone? Bom, primeiro eu quero deixar registrado que todos os projetos até agora do governo eu votei favoráveis. Mesmo contra uma questão ideológica minha, né, de aumento de cargos e uma série de atitudes, eu entendi que naquele momento o governo precisava desse auxílio, justamente porque o governo da Paula, na minha concepção, foi um dos governos mais corruptos que eu já pude presenciar na política. Embora faça parte pouco tempo, mas acompanhava noticiários e tal. Né? A grande diferença que eu enxergo hoje negativamente, tem um lado negativo e um positivo. Negativamente é que o governo da Paula, em que pese seja um dos mais corruptos, como eu te afirmei, era um governo que dialogava. Era um governo que tinha transparência. O governo do Fernando Marrone não tem transparência. O governo do Fernando Marrone não tem palavra. Se o prefeito dá uma palavra, pode ter certeza que ele não vai cumprir. E isso foi antes da eleição, no meio da eleição e pós-eleição, né? E eu tenho certeza que muitos dos parlamentares concordam comigo nisso. E dou um exemplo muito rápido. Os decretos do Compan, super discutidos, louváveis em estar em discussão, sobretudo pós-enchente, mas não é no decreto, no canetaço, que tu simplesmente impõe algo. Nós temos uma Câmara de Vereadores para legislar e o Executivo para executar. Nesse canetaço dos decretos, o Fernando Marrone se compromete com a Câmara de Vereadores, com os vereadores da base, não comigo, mas com os vereadores da base, de que ele sustaria os decretos no outro dia.
porque a Câmara de Vereadores faz um movimento com outro decreto para derrubar os decretos autoritários que o Fernando Marrone fez. Então a Câmara de Vereadores recua com esse decreto que derrubaria os dele, e ele no outro dia não faz o que cumpriu. Uma semana depois não faz o que cumpriu, que se comprometeu, aliás, não cumpriu. Um mês depois não faz o que se comprometeu. Então, nesse exemplo, eu posso te deixar registrado que, em que pese o governo corrupto, que nem o da Paula, que foi do PSDB, as denúncias todas que nós fizemos, era um governo que ainda assim dialogava com a Câmara de Vereadores, tinha uma relação um pouco mais propositiva para a população. Fica estranho falar isso, sim, mas essa é uma grande diferença. Eu acho que o governo Marrone vai de mal a pior. Eu te perguntei agora de uma pessoa do PSDB, que é a Paula, e qual é a tua opinião sobre o governador Eduardo Leite? O governador Eduardo Leite, como é que eu posso te explicar? Na minha concepção, eu acho ele um cara democrático, republicano, e acho ele muito inteligente. Acho que, como tudo na política, ele tem estratégia. Eu acho que a política, ela é estratégica, né? Concordo. Na política, tu não agrada a todo mundo. Eu sou prova viva disso, né? Tanto que desde o início desse mandato, talvez por ser um cara que o governo achasse que eu ia ser o líder de governo, o cara que estivesse lá representando, e eu fui justamente o contrário, combativo e tal, aconteceu tudo o que aconteceu comigo, né? Tentando descredibilizar a questão da fiscalização, com a situação da emenda, né? Que falaram que eu tinha destinado pro meu irmão, que eu tinha furtado o recurso público, enfim, né? E que eu demonstrei em fevereiro que aquilo era uma cortina de fumaça para não pagar as emendas. 3 meses depois, o que acontece? Os vereadores todos me olharam e falaram: Cauê, tu nos avisou. Então, acho que essa estratégia que o Eduardo Leite segue de não agradar a todos, né, é uma estratégia positiva na minha concepção. Acho que hoje não tem como nós negarmos, né? É o primeiro governador reeleito da história, né? Um prefeito aprovado gigantescamente, né? Deixa um legado para a vice dele, que também foi aprovada muito positivamente, né? Depois do trabalho dele. E acho que tem uma posição fundamental na política futura, digamos assim. Tu votaria nele em outubro do ano que vem para senador ou para presidente? Depende dos projetos, depende de absolutamente tudo, né? A gente não tem como saber ainda quem é candidato, quem não é, quais são os projetos, quais são as propostas. A gente tem que estudar. Acho que é uma pessoa da nossa cidade, acho que é um político jovem, acho que por si só, de ser de Pelotas, eu sou bairrista, com certeza, sim, ele sairia na frente por ser daqui de Pelotas. Como eu disse no começo, a gente não ia atender a ordem cronológica das coisas. Voltando um pouco à tua atuação dentro da Câmara, na situação que tu te encontra, Cauê, tu é filiado ao Partido Verde, que faz parte da Federação Brasil da Esperança. Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV. E hoje tu és um opositor ao governo Marrone. Institucionalmente, eu acredito que aqui em Pelotas a federação não deva funcionar, né? Como é que está sendo tu te envolver isso? Como é que está o respaldo do PV estadual, do PV nacional? Porque o presidente estadual do PV é secretário aqui em Pelotas, né? Na verdade, volto a afirmar assim, eu não me considero oposição. Eu me considero independente. Sobretudo porque faço muitas críticas, mas volto a afirmar. Todos os projetos que o governo trouxe à Câmara de Vereadores, eu votei. Agora, não é porque eu votei favorável aos projetos que eu vou aceitar as coisas erradas que acontecem. Eu acho que é para isso que eu fui eleito, e eu acho que é para isso que, incrivelmente, eu quintupliquei minha votação. Porque as pessoas que votaram em mim acreditaram que aquele trabalho que eu estava fazendo eu ia continuar fazendo. E talvez eu tenha surpreendido muitos que acharam que eu teria cargo, secretaria, e para deixar bem registrado, eu, Cauê, não tenho absolutamente nenhum cargo no governo, nenhuma indicação no governo, sequer um cargo em qualquer secretaria, né? Então eu continuo na mesma posição em que eu estava quando atuava como vereador no governo Paulo Mascarenhas.
As pessoas que votaram em ti, saiu de 665 para 3 mil e alguma coisa. 667 para 3,320. A tua votação aumentou proporcionalmente a maior de todas, né? Elas vão ter a oportunidade de votar no Cauê Furou Solto em 2026 ou ainda tá em análise? É uma pergunta que tá todo mundo fazendo, né? E eu preciso deixar... Fiz essa pergunta pro Carlos Júnior e ele mas diz que não. Vamos ver se tu vai me dizer o que tu vai fazer. Não, eu vou ser muito franco, né? Não é uma... Como é que eu posso te falar? Não é uma aspiração, não é um desejo meu concorrer em 2026. Mas eu tenho um grupo político de amigos, de pessoas, de eleitores, né? E se esse grupo entender que eu tenho uma capacidade de fazer essa representação, de concorrer, eu posso registrar com toda a certeza que colocarei meu nome à disposição. Primeiro, porque eu não tenho nada a perder. Segue vereador? Né? Vou seguir vereador. Segundo, porque acredito e tenho falado isso desde o início da minha caminhada política. Talvez Pelotas perca muito por não ter representatividade na Assembleia Legislativa e mais representatividade na Câmara dos Deputados. Que é onde está o dinheiro, né? Que é onde está o dinheiro. Cada deputado tem 50 milhões por ano. Eu sempre digo isso, independente de gostarem do Daniel da TV ou não, ele é o nosso deputado e que nós tivemos depois de 16 anos. Se com ele nós tivemos bastante recurso direcionado para Pelotas, várias ruas, várias obras, vários hospitais, vários equipamentos hospitalares, imagina com 2. Então, se esse grupo entender, se tiver pesquisa eleitoral, se tiver condições financeiras, se tiver uma série de... Existem vários poréns. Não irei me furtar de fazer o que o grupo entender que eu esteja apto para fazer. Tu imagina que Pelotas terá muitos candidatos na próxima eleição, tanto a deputado federal quanto a deputado estadual? Eu acho que candidatura federal não vou ter tantas. Acredito que nós vamos ter aí umas 3, 4 candidaturas à federal. Mas a estadual, pelo que me parece, do que eu vejo hoje de pré-candidatos já viajando e tal, porque isso é outra coisa também, né? Se esse grupo decidisse, olha, Cauê, a gente quer que tu nos represente, que tu te candidate e tal, eu iria deixar essa decisão pro ano que vem. Acho que nós temos muito problema em Pelotas. Então, os pré-candidatos que já estão viajando, fazendo campanha, respeito, mas sou veementemente contra, porque a gente está numa situação periclitante em Pelotas. Seja na saúde, seja na mobilidade, seja em absolutamente tudo. Candidatura posta para deputado federal, já está visto, é o Marciano Peroni, ex-candidato a prefeito pelo PL, o Daniel Trezessiak. Tem mais alguém? Eu acho que pré-candidato é o Ronaldo Quadrado, se eu não me engano. A federal? A federal. E o Daniel e o Peroni. Esses 3. E para deputado estadual, sim, né? Deputado estadual tem bastante. Deputado estadual na Câmara de Vereadores, pelo que eu sei, são pré-candidatos Marcelo Bagé, Júnior Fox, Rafael Amaral, Cezinha, e acredito que é isso. Acredito. E o Adriane Rodrigues é candidato a deputado estadual. Adriane Rodrigues vai ser, dizem que a Miriam Marrone também vai ser. Aí nós temos o Halley, que atua também em Pelotas. Nós temos o Marcos Vinícius, que é de fora, mas que também atua. E isso eu já vou falar. Votem em candidato de Pelotas. Por favor. Na última eleição foram 112 mil votos para candidatos de fora de Pelotas. Não faz sentido isso, Dudu. Sabe por quê? Por isso que a metade norte é rica, é asfaltada, tem hospital funcionando, tem médico, porque eles têm todos os deputados, né? De 50 e poucos deputados, nós temos 2 para nossa região. E eles têm 52. Então, não faz sentido. Gente, votem em candidato daqui. Se não gostou de um candidato, vota no outro, mas vota em candidato que seja daqui. É verdade. Tu és filiado ao Partido Verde, mas tu tem bom trânsito em outras siglas. Eu sei que tu tem muito bom trânsito com o pessoal do PMDB, tem muito bom trânsito com o pessoal do PDT. E saiu essa semana, na semana passada, uma pesquisa para o governo do estado que aparece a Juliana Brizola em primeiro, o Zucco em segundo, o Edgar em terceiro e o Gabriel em quarto. Como é que tu faz a leitura dessa pesquisa? Eu acho que a Juliana tá muito bem, mas acho que o próprio PDT vai colocar ela como candidata federal. Também concordo. Podem me chamar de louco aqui, tá?
Acho que o PDT por si só não vai aceitar ser vice-governador do Edgar. E o Edgar não vai aceitar ser vice da Juliana. Também não vai, né? Aí a gente tá falando de ego partidário, isso exatamente. tem, infelizmente, porque eu acho que seria uma chapa, em tese, assim, a Juliana na cabeça seria uma chapa interessante, Eu também acho. seja com quem for vice, se fosse o Gabriel, se fosse o PT, se for quem fosse, né? Acho que a gente teria que sair dessa polarização. Eu sou um cara totalmente oposto à polarização. Acho que a polarização está trazendo grandes problemas em diversas áreas, não só na política, em qualquer tipo de debate. Né? Hoje a gente não consegue entender o meio termo, ou é preto e branco, ou é preto e vermelho, ou é branco e vermelho. Não tem uma discussão, sabe? A gente não consegue... Eu tive uma situação com a minha família que um evento de família, eu critiquei o Bolsonaro. E um parente meu já soltou, então tu é do Lula. Eu digo, não, pra criticar o Bolsonaro não precisa do Lula. Não, tá uma loucura. Então, assim, acho que a Juliana seria um bom nome. Acho que o Gabriel, em que pese, muitas pessoas acham que ele não tem um carinho, ele não é carismático, assim, não é né? Acho que ele fez um trabalho legal com o Eduardo, mas acho que ele não tem... Falta alguma coisa. Então, eu infelizmente acho que o segundo turno vai entre Edgar e Zucco. Também tem a candidatura que foi colocada do Kovács Filho, né? Tem do Kovács Filho, mas eu acho que foi uma coisa estratégica, né? Porque o PP é aquele que tá sempre em tudo. Se ganhar o PP tem 3 secretarias. Porque faz bancada. Se ganhar o PL, o PP tem 3 secretarias. Se o PP perder, tem 3 secretarias. Eu brinco, né? Sim. O PP tá sempre em tudo. Não só do estado, de Pelotas também, né? Mas eu acho que ainda tem uma saída. Dizem que... A gente sabe que a prefeita Paula se declarou a ex-prefeita candidata ao governo. Eu acho que aquilo foi só uma jogada. Acho que... ela nem vai ficar no PSDB, acho que né? se acontecer, de fato, a divulgação da delação do Misael, talvez ela nem seja candidata. Essa é a minha opinião. É candidata a deputado estadual, né? Acho que ela nem vai ser candidata. Então, tô até querendo alô pro Ministério Público. Se pudessem fazer aquela correria que fizeram pra mim lá, que a gente sabe que não aconteceu nada... Pra jogar a delação do Misael aí, vamos ver quem é que participou junto na corrupção lá, do pronto-socorro. Talvez se saia a delação, ela não seja nem candidata. Essa é a minha opinião. Eu acho que a Paula não vai ficar no PSDB. Temos o Maranata, não vamos esquecer. O Maranata é o prefeito mais bem avaliado do estado do Rio Grande do Sul. 92%. 92% de aprovação. O prefeito mais bem avaliado da história do Rio Grande do Sul, 92%. Sexta maior cidade do estado. Sexta maior cidade. Que diz que pode vir candidato ao PSDB, e aí daqui a pouco a gente tem um cara carismático, um cara que mudou a gestão de Guaíba, né? Guaíba hoje é super desenvolvido. É uma cidade bastante desenvolvida. O Avante é um partido que já declarou apoio... Foram falar de bolsonarista, tá me ligando aqui, ó, Rodrigo Boesch, ai. Rodrigo Boesch, que parece que vai ser o suplente do Senado do Sanderson. O Avante já declarou apoio ao Maranata, sem nem o Maranata confirmar a candidatura ainda. Eu também acho que a Paula não é candidata ao governo do estado, eu acho que a Paula vai ser candidata a deputada estadual, e eu sigo achando que ela vai pro PSD. Ainda. Com certeza. Não nesse ano, mas em janeiro, possivelmente, ela deve estar indo pro PSD. Já que nós estamos falando de tudo um pouco, assim, falamos um pouquinho ali quando tocamos o nome do Eduardo. As pesquisas já saem, a campanha presidencial tá a 1000 por hora, nós estamos gravando. Está sendo lançado à noite. A gente está gravando à tarde, em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não vai ser candidato a presidente da República, independentemente do que acontecer. O que tu tá vendo dessas pesquisas aí? Tu acha que o nome para tentar disputar com o Lula é o Tarcísio? Não é o Tarcísio? Como é que tu vê o papel dos governadores, o Zema, o Caiado, o Eduardo? Como é que tá vendo aí o Ratinho? Eu vou falar um panorama que eu tenho, assim, uma ideia, né? Em primeiro lugar, com toda a humildade, eu quero que as pessoas entendam. Eu acho que o Eduardo Leite tem um papel fundamental na decisão do futuro da presidência do Brasil. Também acho. E por que eu digo isso? Porque o Eduardo é um nome que a gente sabe que não tem um apelo ainda para ser presidenciável, mas ele é um vice que encaixaria em qualquer
uma das alas que estão aí sendo mencionadas. Também acho. O Eduardo, vice do Lula, tem o que o Lula não tem. Dizem que o Lula gostaria do João Campos. Mas o que o João Campos tem que o Lula já não tenha? O que o João Campos tem, o Lula já tem. Né? Agora, o que o Eduardo Leite tem, o Lula não tem. Tanto que o Eduardo é um perfil mais jovem do Alckmin. Por que o Lula chamou o Alckmin? Mas o que está se tendenciando é Tarcísio na cabeça e vice uma disputa entre Eduardo Leite e Ratinho. E aí é uma disputa muito... Ciro Nogueira não? Acho que vai se ensaiar, mas acho que não. E por que eu te digo isso, tá? Acho que o Ciro tem um bom nome na questão do Nordeste, né? Que é aquele que sempre traz aí um balanço no final da eleição. Mas eu acho que o Ratinho ainda, assim, por ser mais conhecido que o Eduardo, ainda tá um pouco na frente, mas creio, e aí assim, a chance não é muito grande, mas eu apostaria na chapa Tarcísio e Eduardo Leite. Tarcísio e Eduardo Leite, não há dúvida que seria uma chapa muito forte e muito difícil de ser batida, né? Porque, ao que se consta, o Tarcísio confirmando os partidos de centro-direita unificariam todos nele, né? E se não for o Tarcísio, aí Zema, Caiado, alguém do PL, aí vai todo mundo. Cauê, vamos trocar um pouquinho a pauta, a gente volta pra política depois. Porque, por obviedade, por questões familiares, tu é uma pessoa muito ligada à cultura. Uhum. A gente viu lá no mês passado, eu acho que foi, né, a inauguração da esplanada lá que leva o nome da tua mãe. E o investimento na cultura aqui em Pelotas foi prometido que aumentaria. Eu até acho que a parte da cultura ela era razoavelmente bem servida pelo secretário Pedroso, mas se falava muito que com a virada do mandato, com o Marrone e a Daniela assumindo, a cultura ia ser ainda mais bem assistida. Boa parte, ou quase totalidade da classe artística de Pelotas acabou apoiando o Marrone. Como é que tu tá vendo essa parte específica, que essa é uma parte que tu conhece de casa? Eu fiz uma crítica e ainda faço essa crítica desde o início, né? Eu tenho um maior respeito e carinho pela secretária Carmen Vera, mas acho que o primeiro erro do Fernando Marrone foi colocar a Carmen Vera como secretária. Primeiro porque acho que ela tem um entendimento maravilhoso na questão arquitetônica da cidade, mas eu acreditava que nós poderíamos ter uma representatividade negra, em primeiro lugar, a cidade mais negra do Rio Grande do Sul. E segundo, nós poderíamos ter uma representatividade de alguém que sentiu na pele o que foi passar uma pandemia sem trabalhar. Alguém que sentiu na pele o que foi ser o primeiro a parar e o último a voltar. Alguém que sentiu na pele todos esses anos da mentira, da negação da cultura do governo PSDB. Não esqueçam, gente, 16 anos de Teatro 7 de Abril fechado. Desde o tempo do Eduardo, do primeiro... lá da primeira prefeitura, ele se comprometeu de abrir o Teatro 7 de Abril. Que já estava fechado desde o governo Fetter. Desde o governo Fetter. A Paula abre dizendo, se comprometendo que ia abrir no primeiro ano. No primeiro ano. Se passaram 3 e acabou o primeiro mandato dela. No segundo, a mesma coisa, são 16 anos. Então, acho que o governo Marrone errou na escolha do nome. Acho que nós teríamos bons nomes da representatividade mesmo cultural, aquela que apoiou o Fernando Marrone na campanha. E ainda acho muito moderada os investimentos na cultura e entendo que nós temos problemas na saúde, né? Mas não vejo que o direcionamento do recurso está indo para a saúde. Porque se estivesse indo para a saúde teria melhorado. Então, acho que se eu tivesse que avaliar assim nesses 9 meses, uma nota para a cultura de Pelotas de 1 a 10 seria 6. Acho que falta muita coisa, acho que faltam muitos projetos, acho que falta ainda uma maior capacidade de investimento na cultura, assim como uma emancipação daqueles produtores e artistas que ainda não têm um espaço para fazer uma manifestação cultural. Ainda não tem. Aonde vão fazer? Como vão fazer? Vão pagar 12 mil no aluguel do Teatro do Guarani? Vão pagar 12 mil no aluguel e mais 12 mil de Sono Luz? Então,
Acho que a primeira coisa que o governo tinha que dar resposta era com a abertura do 7 de abril, assim como o Fernando Marrone se comprometeu, e que já no início a gente já viu que ele disse que possivelmente não abre nesse ano. Então, nós teremos mais um ano, 17 anos, com o teatro fechado. Pelotas tem bons secretários, Cauê? Olha, eu avalio como 10% de secretariado bom. Acho que 90% é ruim. Te digo isso porque se eu te fazer uma pergunta, eu sei que tu não vai me responder. Me diz o nome de pelo menos 20 secretários dos 20. Me diz... Não digo. Ninguém sabe. Ninguém sabe, primeiro, porque os secretários tão pouco aparecem. E isso é uma coisa engraçada, né? Os secretários são quem executa, mas a população cobra do vereador. E tá tudo bem, o vereador é o para-choque, né? É o representante da população, mas quem executa são os secretários. Posso aqui mencionar 3 nomes, talvez, de secretários, né? A secretário Márcio, da qualidade ambiental, em que pese tem a discordância, é do meu partido, presidente do meu partido, mas tem a discordância da forma, às vezes, de fazer. Talvez por intermédio do Marrone e não diálogo. Porque eu sei que o Márcio é um cara que dialoga com a Câmara. Mas é um cara hoje que... Primeiro secretário eu colocaria o Márcio. Segundo secretário, Matheus, da Serviços Urbanos. Fez uma revolução incrível dentro... Eu só ouço elogios, sabe? Incrível. Fez uma revolução dentro da Serviços Urbanos. Esse tá, assim, meio ponto abaixo do Márcio. Então, uma nota 9,5 pro Márcio e 9 pro Matheus. E depois, um ex-secretário, na verdade, que é o secretário Eduardo Monteiro, que fez um trabalho incrível dentro da Secretaria de Trânsito. Esses, na minha concepção, são os 3 secretários que foram bem. Agora, nesse último período que teve umas nomeações novas, eu quero destacar o trabalho do secretário Jesué, do Desenvolvimento Econômico, Inovação, porque tem feito um trabalho importante no desenvolvimento, tem feito um trabalho muito rígido. Então, esses são os únicos assim que eu mencionaria. O resto, na minha concepção, é de mal a pior. Pelotas segue tendo uma pauta que eu até, sendo muito franco, não claro, a responsabilidade são dos governos, mas no governo da Paula se falava muito, Pelotas está tirada, Pelotas está com um buraco dentro do outro, Pelotas está suja, Pelotas está escura. Eu até vou te dizer, eu obviamente ando nas zonas mais periféricas muito menos que tu, eu até acho Pelotas menos suja atualmente, até muito pelo trabalho que o Matheus vem fazendo. Mas a questão dos buracos parece que permanece a mesma coisa, né? Eu falei o nome dos melhores secretários, agora eu vou falar o pior, com muito respeito. O secretário Salazar, do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, para mim, na minha concepção, é o pior secretário. A cidade, a operação não é tapa-buraco que eu digo, é a operação cratera, porque o que eu tenho visto de buraco cada vez mais aumentando, as operações que eles fazem, na primeira chuva toda vai embora e cada vez o buraco piora. Essa, com certeza, eu posso garantir. O pior secretário do governo Marrone chama-se Salazar, da Secretaria de Obras. É uma secretaria que é um caos. Por que a Secretaria de Obras ela não toma jeito? Não é agora, é desde sempre, né? Eu imagino que primeiro a gente tinha que fazer um choque de gestão nela. Para mim, ela é um cabide de emprego ali. Eu vejo uma quantidade imensa de pessoas e vejo poucos asfaltos na rua. Depois nós temos a usina de asfalto, que eu vejo pouquíssimo trabalhar. Até porque se ela trabalhasse bem, nós conseguiríamos fazer em 9 meses, gente, um planejamento estratégico. Olha, vamos iniciar pelo bairro Areal. Cara, Eduardo, fabrica asfalto e faz um organograma, planejamento de bairro em bairro. Olha, 2 meses no Areal. Bom, a gente ia demorar 2 meses, mas a gente ia ver 2 meses o Areal sem buraco. 2 meses Sangafunda. 2 meses as ruas que tem da Sangafunda. 2 meses Bom Jesus. 2 meses, entendeu? Então, assim, a gente não vê planejamento. A gente vê, assim, sempre enxugando gelo. A 25 de julho, um caos. Aí, todo mundo reclama, eles vão lá e botam um asfaltinho aqui, outro ali, blá, blá, blá. Primeira chuva que acontece, cai. Enquanto cai aquele buraco, sai aquele asfalto, tem mais buraco, eles estão fazendo a mesma operação lá na Ildefonso Simões Lopes. Mas também vai chover. Então, falta planejamento. Na minha concepção, falta planejamento. Porque tem uma usina de asfalto. Tem material. Se tu tem material e tu não consegue tapar buraco, me desculpa, meu querido. Tu não nasceu pra isso. Tá na hora de dar tchau.
Pois é. Vamos voltar para a Câmara de Vereadores, porque eu tenho notado, eu acompanho as sessões da Câmara, basicamente, na sua totalidade, quase todos os dias. Hoje, que eu não acompanhei, o Cauê chegou me contando uma coisa que aconteceu na sessão e eu não tinha acompanhado. O que essa Câmara vê como próximos desafios até o final do ano, Cauê? Tem coisa ainda importante do governo para passar, os principais projetos já vieram? Não, eu acho que, na verdade, os principais projetos já foram muito contrários ao meu pensamento, né? O governo encaminha na primeira semana um planejamento administrativo e uma reforma administrativa que economizaria dinheiro público. R$677 de economia mensal, comparado ao governo PSDB. Uma semana depois, encaminha um pedido de 15 cargos. 2 semanas depois, encaminha um pedido de 518 cargos. Ou seja, alguma coisa está errada. A transição não foi bem feita, né? 2 meses depois, encaminha um pedido de 120 milhões de reais de crédito para contratação de obras das ETs, em meio a uma CPI do Sanep. Contrariado, votei porque entendi que ali era um recurso que não estaria disponível para o Sanep. É um recurso específico para obras, ou seja, uma consignação de crédito que só vai para aquela obra, então tu não pode pagar nada além daquilo. O governo mandou para eles, para a Câmara de Vereadores, os maiores projetos iniciais que ele pudesse fazer um choque de gestão. Mas a gente tem entendido que, mesmo com todas essas aprovações, o governo não está bem. A minha análise é que o governo não vai apresentar mudança significativa, positiva para a população nos primeiros 2 a 3 anos. Essa é a nossa concepção, não é no primeiro ano, é nos primeiros 2 a 3 anos. Ainda dentro da Câmara de Vereadores, por mais que a renovação tenha sido, acho que de 30% de uma legislatura para outra, né? A composição da mesa diretora para o primeiro ano ela foi bem intensa, foi bem movimentada. Inclusive, durante um determinado momento, o teu nome teve despontando como para ser o primeiro presidente e acabou não sendo, acabou sendo o vereador Carlos Júnior, até acho que numa votação de consenso, não sei. Não. Não? Agora tá muito claro, tá bem mais claro que no começo, até por ser um ano que antecede um ano eleitoral. Tá bem claro o bloco do governo e tá bem claro o bloco de oposição. Tu acha que vai ter uma disputa ainda mais intensa pela mesa ano que vem? Não, na verdade, eu acho que eu fui a mesa que eu tenho que agradecer ao presidente Carlos Júnior, agradecer ao vice-presidente Arthur Alau, Tauanei, Paulo Coitinho. Quero agradecer eles. Mas essa mesa, esse movimento dessa mesa eleita se deu por... A culpa dela é minha, digamos assim. Né? Porque eu tinha um alinhamento muito forte com o vereador Cezinha e com o vereador Michel Promove. Acabou que aconteceu um desentendimento entre a gente e eu coloquei meu nome à disposição e acabei montando um grupo que, por um período bem grande, ficou como maioria. Depois nós tivemos uma quebra de palavra de alguns vereadores e que eu respeito, né? Mas na política eu aprendi que só tem uma coisa que tu tem que preservar, que é a palavra. Tu pode discordar, tu pode brigar, tu pode xingar, mas tu tem que ter palavra. Então eu cumpri o que eu combinei com absolutamente todos os meus pares que ali estavam, denominando que o meu nome era o que eles queriam que concorresse à presidência. Bom, nós tivemos uma desavença, aconteceu a eleição, ganhou o presidente Carlos Júnior. Volto a registrar os parabéns a toda a administração que fez, uma administração difícil, né? Mas eu tenho certeza absoluta que esse ano as coisas vão ser muito mais calmas. Já há consenso em um bloco, já há consenso entre os vereadores de que nós temos que estar unidos. Câmara forte, prefeitura forte. Uma Câmara fraca
faz uma prefeitura fraca. Então a gente entendeu os erros todos que aconteceu, todo mundo reconheceu. Eu tenho convicção que esse ano as coisas vão ser muito mais tranquilas, muito mais calmas, num sentido de união mesmo, do poder legislativo e da independência dos poderes, respeitando a independência dos poderes. Porque naquele final de ano, para nós que acompanhamos a política fora ali dos gabinetes, era engraçado. A gente estava toda hora dando F5 no site do Zé Ricardo para ver o que ia mudar, que estava toda hora mudando. Mas fico surpreso e, de certa maneira, como alguém que é um pouco aí envolvido, fico contente que isso já... Claro, a gente sabe que tem tempo para mudar, mas que o bloco aí que deve conduzir a eleição já esteja mais ou menos alinhado para tal. Não, e até engraçado, né? Para as pessoas acompanharem. O PV faz parte da federação. Eu fiz campanha, tu sabe? Eu fiz campanha pro Marrone. Um dos maiores arrependimentos que eu tive, sobretudo de influenciar pessoas a votarem nele, e desses eu me desculparei até o final do mandato. Por isso que eu tô trabalhando o quíntuplo. A gente quintuplicou a votação, mas tá trabalhando o quíntuplo também, porque pelo erro que cometeu. O governo deveria ter me apoiado, né? Já que o PT não colocou nenhuma candidatura, o PCdoB não tinha vereador, o PV tinha vereador, colocou um candidato à presidência, o PT deveria apoiar, obviamente, seria esse o movimento natural, mas isso não aconteceu. Foi aí que já começaram as quebras, né? Todas elas. Mas, para as pessoas entenderem, era impossível ganhar, Dudu. Entrou em ação o prefeito Marrone, Miriam Marrone, Daniela Brizolara, Paula Mascarenhas e Eduardo Leite. Como é que eu ia ganhar? Contra mim, não tem como, né? Então, foi uma derrota. A política se ganha e se perde. E é isso, mas esse ano com certeza vai ser um pouco mais tranquilo. Teu mandato, ele é um mandato muito intenso e, por te conhecer, sei que tu não abre mão dessa que é a tua principal característica e eu... Um período que nós estivemos aí articulando algumas coisas juntos, eu sempre disse, olha, o Cauê é ou ame ou odeio, não tem meio termo com ele. Hoje, com o ritmo de trabalho que tu tem, que eu sei que é muito forte, é muito intenso, tu não descansa, eu acho até que tu abriu mão de viver um pouco para trabalhar. Como é que tu vê? Tu acha que tem mais ame ou mais odeio? Olha, na verdade, o que eu... O trabalho tá tendo. Trabalho muito. Não é que eu abri mão da minha vida. Na verdade, eu faço pouquíssimas coisas assim, pessoais. Viajar, quase nunca. Me diverti pouquíssimas vezes, assim. Tem um grupo de amigos que eu me reúno semanalmente, assim, né? Eles até mexem muito porque tô sempre trabalhando, mas eu abri mão porque é isso que me colocou ali, Dudu. Eu sinto um prazer, sabe? Quando tu faz uma coisa que tu gosta, que tu ama, e eu amo ajudar as pessoas. Eu amo estar ali no pronto-socorro às 2, 3, 4 da manhã, ajudando, correndo atrás, cobrando. Mas se tu me perguntares assim, hoje, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de pessoas que me amam. Mas se tivesse um pouco mais de pessoas que me odeiam, também não ficaria triste, tá? Porque eu prefiro que falem bem ou falem mal, mas falem de mim, falem do meu trabalho. Acho que ninguém fala de quem não faz. As pessoas falam de quem faz. Eu estaria preocupado se ninguém falasse de mim. Eu estaria preocupado se o meu nome não saísse no jornal semanalmente, como sai quase diariamente. Eu ficaria chateado se eu não tivesse envolvido nas políticas públicas de Pelotas, como eu estou envolvido em tudo que é assunto. Quase todos os assuntos eu estou envolvido. Na cultura, eu estou lá. Fui o que mais destinei para a cultura. Na saúde, estou lá. Eu sou o que mais destinei para a saúde. No esporte, eu estou lá. Estou atrás do Carlos Júnior, mas estou ali, botando dinheiro. Tem uma briga dentro do plenário porque tem alguém que está na comissão de ética. Eu também estou na comissão de ética. Então, eu ia ficar, talvez... impressionado se eu não tivesse sido mencionado sendo bem ou mal, ou com um pouco mais de pessoas gostando de mim ou não. Zé, temos mais 5 minutinhos? Que não posso terminar sem fazer a pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, o que tu acha, não falando no plenário, sim falando numa mesa sentada. Existem 2 casos atualmente em comissão de ética, o caso da vereadora Fernanda e o teu caso. Eu quero saber a análise que tu faz do teu caso, se tu acha que tu corres risco de te perder o teu mandato ou não. Na verdade, isso vai depender do plenário dos vereadores, né? Uma comissão de ética, ela é mais uma comissão política
do que uma comissão jurídica. Se fosse por jurídica, eu posso te garantir que eu não tenho absolutamente nada para ser cassado. E tampouco pro Ministério Público fazer tudo que fez comigo. Mas eu sei o porquê que isso aconteceu. Eu não tenho dúvida disso. Não esqueçam que eu fui aquele cara que entrou lá dentro do condomínio, onde tem juízes, promotores, advogados, e eu que descobri aquela bomba lá que tava jogando água. Não esqueçam que fui eu que fiz isso. E a gente paga o preço. Alguém ficou brabo com isso. Alguém não, alguns ficaram brabos. Tanto que eu tive uma nota da Júris contra mim. Né? Mas eu não tenho medo, entendeu? Assim, juridicamente, não tem absolutamente nada. Politicamente, não sei. A gente vai ter que esperar o que o relator vai colocar. Né? Ainda não se terminou porque a gente fez só um pedido de uma testemunha, a Miriam Marrone, ela se recusou. E a Miriam Marrone, para mim, é fundamental porque quem foi a relatora das minhas emendas foi a vereadora Miriam. Ou seja, se tem algum crime envolvido nas minhas emendas, ela é coautora. Porque ela que deu o parecer favorável nas minhas emendas, né? Numa agilidade rápida, assim como ela deu de outros. E é isso que a gente quer entender. Eu quero saber se foi ela mesmo que viu lá as emendas positivas, se ela realmente firmou, né? Porque no meu caso, é até estranho de falar, né? Mas é uma emenda que foi direcionada. Eles mencionaram que era uma emenda que tinha sido direcionada para o meu irmão. Meu irmão não fazia mais parte da associação. A emenda não foi paga, né? Quando sai a matéria, a associação acaba não querendo prosseguir, porque ninguém vai querer prosseguir com o Ministério Público. E o Ministério Público não acha nada e, no final das contas, coloca uma falsidade ideológica, porque eu coloquei no documento da emenda, a associação estava sendo de fato alterada no Rocha Brito, mas eu coloquei o nome final que era Amigos de Pelotas, e não botei o nome original. E o promotor ainda me pergunta: vereadores, se o nome fosse Amigos do Laranjal, seria aprovado? Sim, seria aprovado. Mas como? Seria aprovado. Eu reafirmei para ele que seria aprovado. Porque, independente do nome que tá ali, o vereador não pode ficar responsável por mais de 1000 associações que passam lá. Já imaginou? General Teres. Tá alterando o nome na junta comercial, mas botaram lá General Teres. Eu destinei e o nome não é General Teres. O nome é Amanso alguma coisa. Juliano alguma coisa. Né? Pode ser o nome do CNPJ. Aí é falsidade ideológica. Então foi muito, na minha concepção, o meu caso. Juridicamente não tem absolutamente nada para eu ser cassado, mas politicamente não sei. É uma casa política. Claro. E eu tô vendo os bastidores se movimentar para tentativa da minha cassação. Bueno, então foi isso. Um grande papo, como eu já imaginava. Vereador Cauê, obrigado pela presença. Agradeço principalmente ao Roger da sua assessoria pela intermediação. Acho que conversamos bastante sobre assuntos pertinentes, assuntos importantes, assuntos que eu gostaria de saber a sua opinião. Quero dizer que fiquei muito contente de recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Eduardo, é um prazer. Conta com a gente sempre que precisar aqui. Qualquer projeto novo que tiver, a gente está aqui para estar comentando contigo. Obrigado, vereador Cauê. Obrigado a você que se ligou conosco. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho, comentar se gostou, se não gostou da entrevista. Agradecer também muito aos estúdios N4, ao Cidadela Buffet, ao Correia Veículos e, é claro, a você que esteve conosco. Muito obrigado. A gente volta na terça-feira que vem, mas se quiser ouvir meus pitacos de futebol, vai lá no @oeduardotorres1 no Instagram, que a gente se encontra lá diariamente. Valeu, gente. Um abraço.